perda de tempo, abra a palavra de Deus no Salmo de número 77, por favor. Glória a Deus. Salmo de Asaf. Aleluia. Glória a Deus. A vida algumas vezes nos coloca em situações muito difíceis, em situações até mesmo trágicas. A gente fica tão perturbado, fica tão angustiado, que chegamos a perder o sono, perdemos o ânimo. Aí a gente também começa a criar dúvidas, muitas dúvidas, ao ponto de muitas vezes a gente não crer, nem mesmo no socorro de Deus. Aleluia. Então a gente duvida até mesmo da nossa vida espiritual. Será que estou bem? Será que não estou bem? Como será que as coisas estão se encaminhando? E a gente busca explicações. E o pior, nem sempre conseguimos ter essas explicações, conseguimos aceitar essas explicações que nos vêm. E a angústia e a dor na nossa alma só aumentam. O que fazer? E qual é o fim de tudo isso? Bem, no Salmo 77, nós encontramos aí um homem que submergiu em desespero, mas emergiu em esperança. Aleluia. Glória a Deus. Na verdade, a gente não sabe se Deus colocou isso aí para que a gente aprendesse com isso, ou se Ele realmente nessas palavras estava expressando todo o seu sentimento. Mas é um salmo muito, muito interessante. Salmo 77, de 1 a 3. Eu gostaria que você lesse, mas prestasse atenção a cada palavra desse salmo. Nós vamos ler, por enquanto, até o versículo 3. Clamei a Deus com minha voz. A Deus levantei a minha voz e Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia, busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbei. Queixava-me e o meu espírito desfalecia. Quando a gente começa a olhar para esses 3 primeiros versículos, nós começamos a olhar para nós mesmos, começa a se ver nessas palavras. Ele começa a orar, ele levanta a voz, ele sabe que Deus inclinou para ele os ouvidos. Aí ele diz que no dia da angústia dele ele buscou a Deus, que a minha mão se estendeu de noite, ele não cessava de orar. Porém, a minha alma recusava ser consolada. Captou? São aqueles momentos que nós nos colocamos em oração e de repente nos levantamos da oração. Da mesma forma, ou muitas vezes pior do que quando nos prostramos. Porque a nossa boca fala uma coisa, mas a nossa alma rejeita. Com o intelecto falamos, oramos, buscamos, mas com as nossas emoções, o nosso espírito não quer que realmente aquela oração seja atendida. Ei, parece meio confuso, mas não é. É como se alguém clamasse por um emprego, mas não é exatamente aquilo que ele quer, não é exatamente aquilo que ele quer, que a sua oração seja realmente atendida nesse sentido. É como num casamento,
casamento seja restaurado, mas ao mesmo tempo, na sua alma, o que ela deseja é a separação. Esse é o nosso dilema. Com a boca, falamos algo. Mas a alma se recusa. Há um conflito dentro de nós. Há um conflito muito grande. E nós precisamos tentar entender isso, porque a gente clama por socorro, mas a alma está inquieta, angustiada, ela está sem paz. É terrível. A gente estende a mão orando, buscando, mas não alcançamos. Pensamentos, eles aumentam a nossa dor e a nossa dor no nosso espírito, porque não alcançamos. Estamos orando com a mão estendida, mas a alma está rejeitando. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu encontrei uma pessoa hoje, o que você tinha? Você está bem? Não, isso é que eu estava com um problema muito sério de ansiedade. Quando eu ouço essas coisas, eu me lembro, lançai sobre ele, Jesus, toda a vossa ansiedade. Glória a Deus. A gente até fala isso, a gente até ora por isso, mas a nossa alma recusa. A gente está usando apenas o intelecto, a gente está usando somente uma parte racional. Mas a nossa alma não quer. Muitas pessoas querem ficar trancadas dentro de si mesmo. Por mais que ela queira libertação, por mais que ela queira ser liberta, por mais que ela queira que as correntes sejam quebradas, mas incrivelmente elas querem continuar naquela situação. Glória a Deus. Glória a Deus. Por isso preferem as drogas, a prostituição, o adultério. Aí eu não consigo. Porque a alma não quer, a alma se recusa a ser curada, a alma se recusa a deixar o pecado, a alma se recusa a ser liberta. Glória a Deus, verdade, Jesus. Nós precisamos aprender, irmãos, a viver isso em espírito e em verdade. Aleluia. Cantamos agora um hino muito interessante. Vaso de alabastro. O segredo não foi simplesmente aquele óleo caro, aquele perfume caro. Porque, por mais caro que fosse para ela, aquilo não representava nada diante de quem ela estava. Aleluia. Glória a Deus. A nossa vida não é nada sem Cristo. A nossa vida não é nada sem Jesus. Glória a Deus. Aleluia. A nossa vida não é nada sem a palavra de Deus. É verdade, meu Pai. Aleluia. João entendeu isso. No princípio ele era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Aleluia. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada. Exatamente isso, nada Glória a Deus. foi feito. Aleluia. Se fez. E tudo que ele fez foi por amor a mim e a você. Vamos continuar. Versículo 4 em diante. Sustentaste os meus olhos acordados. Estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos antigos. Da noite chamei a lembrança o meu cântico. Meditei em meu coração e o meu espírito esquadrinhou. Rejeitará o Senhor para sempre e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou
as suas misericórdias da sua ira. Assim como nós, Ele busca respostas. Ele fala, o meu espírito quer respostas. Só que Ele já tinha a resposta. Glória a Deus. Não era Deus que recusava, não era Deus que não fazia, não era Deus que não queria fazer, era a alma dele que recusava, era a alma dele que rejeitava, era a alma dele que insistia em não querer. Glória a Deus. Aleluia. Quando a nossa alma insiste em não querer, dá a impressão que Deus se afastou, que Deus já não nos ouve mais, que Deus já mudou, que Deus não é mais aquele. Deus continua o mesmo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Mas e a nossa alma? E a nossa alma? Nós oramos com a boca, com os lábios, expressamos palavras que muitas vezes a nossa alma não diz. A nossa alma recusa. A nossa alma não quer. Sabe o que é engraçado? Quando nós nascemos, a gente simplesmente nasce. E do nada, aquela criança inocente vira um protestante. Eu não quero tomar água. Eu não quero comer. Eu não gosto disso. Eu não gosto daquilo. Começa a protestar contra tudo e contra todos. Eu não gosto do meu patrão. Eu não gosto do meu chefe. Eu não gosto, eu não quero, eu não faço, eu não estou nem aí. Viramos protestantes do nada. Porque a nossa alma rejeita. Antes do meu irmão ser assassinado, eu pregava para ele, quando ele começou a botar defeito nas pessoas dentro da igreja, né? A maioria dos crentes tem esse problema, né? Ah, porque o pastor, porque a pastora, porque ele, porque ela, porque aquele, porque aquela. Por isso, segundo ele, é que eu não vou a uma igreja. Eu falo tudo, cara. Tu não vai, primeiro, porque a igreja é o lugar da verdade. Existe um Deus da verdade, que fala a verdade. É um Deus que diz não para você. É um Deus que diz não para tuas péssimas vontades e tuas péssimas escolhas. O teu problema, o meu problema, o problema de qualquer um é que não quer mudar. Não passa de um protestante contra tudo aquilo que é bom, santo, puro e verdadeiro. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Que tipo de crente somos nós? Que tipo de igreja somos nós? Que tipo de santos somos nós? Que tipo de pregadores somos nós? O que tua alma rejeita? E que não deveria rejeitar? O que a minha alma tanto rejeita? E que não deveria rejeitar? Quem sou eu? Quando eu não tinha muito tempo para estar numa igreja, eu pregava nas palestras da empresa. Eu usava sempre Ezequiel. Um corpo com 4 cabeças, está nos primeiros capítulos. Cabeça de homem, cabeça de leão, cabeça de águia e cabeça de boi. Mas o que faz 4 cabeças em um único corpo? O que faz 4 cabeças com fantasias tão diferentes em um único corpo? Afinal, era uma águia? Era um homem? Era um boi? Quem era? Era um leão? Se era um boi, não passava de uma mente
Faça com cuidado, que não faz barulho. Se é a cabeça de um homem, é um ser racional, que sabe o que quer, por que veio, para que veio Glória a Glória a Deus. Deus. e para onde vai. Aleluia. Quem sou eu? O que posso fazer? O que se espera de mim? Glória a Deus. Asaf, de tanta preocupação, não dormia. Aí ele começa a fazer aquelas perguntas: rejeita o Senhor para sempre? Ele não é mais propício? Cessou perpetuamente sua graça, sua promessa terminou? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou eles as suas misericórdias da sua ira? Ele queria entender o porquê de Deus da misericórdia. E por que Deus permanecia em silêncio, sem agir? Mas ele tinha a resposta. A minha alma recusava ser consolada. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós vivemos recusando o consolo de Deus. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Ah, tu é Gabriel agora. Você é o único ser na face da terra que tem o poder, o direito e a necessidade de mudança. Precisamos mudar os nossos conceitos, precisamos mudar os nossos preconceitos, precisamos mudar a nossa visão, precisamos mudar a nossa maneira de pensar, crer, agir e fazer. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos isso dentro de nós. E Deus deu para cada um de nós, para cada ser humano, 5 poderes: pensar, querer, sentir, consciência própria e direção própria. Aleluia. Glória a Deus. Está vendo aí esse mundo? Eles deram a direção para a vida deles. Eu falei para minha esposa: convida tal pessoa para vir, para ir à igreja hoje. Aí ela disse: se fosse para a festa, iria. Se fosse para sair correndo com o filho para o hospital cheio de bactérias, iria. Mas para cultuar o Senhor sempre é um problema. Estou com frio, está garoando, estou cansado. Mas se fosse para um churrasco, para uma festa, para um aniversário, até quando vamos recusar? Até quando a nossa alma recusará? Eu não vou na igreja porque é pouquinha gente, eu não vou porque é muita. O teu problema, o meu problema, o nosso problema, o problema da humanidade é a alma recusar o que é bom. É nós recusarmos realmente aquilo que é bom, que é necessário. Até quando? Entende porque eu falei que eu não sei, pastora, se Asaf realmente fez isso porque ele era assim, ou se Deus mandou ele fazer para que eu tomasse uma lição. Se ele era assim, que bom, ele mudou. Se foi para me dar uma lição, que bom, funcionou. Aleluia. Glória a Deus. Eu só sei que nada que está na palavra é em vão. Nada. Nada. Tudo é útil. Tudo é proveitoso. Só não permita que sua alma recuse a libertação de Deus. Versículo 10. Eu disse, isto é enfermidade minha, começou a reconhecer. Mas eu me lembrarei dos anos da direita ou da destra do Altíssimo. Eu me lembrarei das obras do Senhor. Certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizeste notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José.
Aleluia, Jesus. Ele começa agora a recordar os feitos lá do passado. Ele começou a recordar as maravilhas de Deus. E novamente ele sente esperança. Glória a Deus, aleluia. Esperança. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia é um livro de esperança. É de poder, sim, e de esperança. Glória a Deus. Verdade, Jesus. É a esperança que vai te sustentar. Santo Deus. É a esperança que vai fazer você ficar de pé. Aleluia. É a esperança que vai te dar força para você ir quando você não quer ir. Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. É a esperança que me faz estar aqui. Glória a Deus. É a esperança que me sustenta há 40 anos, apesar de tudo que eu passei. Pai Jesus, Santo Deus. É a esperança que ainda me faz estudar a Bíblia até hoje. Santo Deus. É a esperança que me faz crer em Jesus Cristo, que me faz amar Jesus Cristo. Oh, Deus, aleluia. É por esperança que eu creio em Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida e Ele é o acesso único a Deus. Glória a Deus, aleluia. Engrandecido seja teu nome. Essa é a nossa esperança. Aleluia. No mundo tereis aflições. Glória a Deus. Tu já sabe disso. A minha vida na pregação do Evangelho, no Evangelho melhorou quando eu dei um pelé no diabo. Tô nem aí pra você. Mas o que aconteceu foi o diabo, dando-se o diabo. Aleluia. Tô nem aí para ele. Eu não sirvo ao diabo, eu sirvo a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu prefiro falar como Jó. Deus deu e Deus o tomou. Bendito seja o nome desse Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo Deus. Não é fácil pregar. Mas é maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Lá no Irene, depois de 5 horas pregando para quem não é crente, eu amei. 5 horas, eu não posso ficar muito em pé. Fiquei 5 horas de pé, pregando. Uma delícia. A dor veio, eu olhei para ela, problema teu. Aleluia. Se a sua obra é provocar dor, a minha é pregar com dor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque o meu Senhor, cheio de dores na cruz, ainda olhou para quem o acusou, para quem o estava matando, para quem mentiu para ele, ainda olhou para o céu, aí começou a natureza a ficar revoltada. Ele olha e diz: Pai, perdoa-os. Aleluia. Perdoa-os. Cada um deles, perdoa-os. Mas eles mentiram, perdoa. Glória a Deus. Pregaram pregos enormes em você, perdoa. Mentiram com teu nome, perdoa. Eles não prestam, perdoa. Eles são assassinos, perdoa. Porque eles não sabem o que fazem. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mas o teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, Glória a Deus. sabia muito bem o que fazer. Glória a Deus, Glória a Deus. aleluia. A angústia, meu irmão, não é nada boa, não. Jesus Cristo estava lá no Getsemane, prostrado, em angústia. E ele disse: Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mas para os seus discípulos ele disse: olhem para mim. A minha alma está cheia de angústia até a morte. Glória a Deus, aleluia. Essas são as palavras de um Deus salvador, de um Deus cheio de amor, que olhou para os seus discípulos. Escutem, Glória a Deus. Aleluia, Jesus. a minha alma está cheia de angústia, ao ponto de morrer. Eita, Deus. Meu aleluia. Santo Deus. Glória a O que Deus. se passa com a gente?
tanta gente falando tanta asneira. É cultinho de prosperidade, é cultinho disso, é cultinho daquilo, é cultinho da família, é cultinho das senhoras, é cultinho dos senhores, é cultinho das crianças. Um dia eu fui numa igreja, dia 7 culto, um para cada dia da semana. Eu fui obrigado a olhar no quadro e dizendo, tem culto para tudo aqui. Eu não vi nenhum culto que seria para o Senhor. Criamos tantas coisas. Glória a Deus, aleluia. E na maioria dessas igrejas que eu vi essas coisas, sabe o que eu vi? Destruição, Só tem teu nome, Senhor. brigas, contendas, confusões. Sabe por quê? O mestre foi colocado para fora. Ele estava lá fora. Eita Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Mas não deixando ele entrar na sua própria casa. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Estamos excluindo Cristo dos cultos. É verdade, Senhor. Aleluia, Jesus. Estamos excluindo o Senhor Jesus. Ele já fez tudo que ele quer fazer. Vocês não precisam fazer mais nada, não. Glória a Deus, aleluia. Vocês não precisam mais pedir perdão dos pecados. Vocês não precisam mais pregar. Você não precisa fazer nada, não. Façam o que vocês quiserem. Não. Aleluia, Eis que ficou a porta e bato. Deus. É verdade, Jesus. Aquele que abrir esta porta, eu entrarei e farei festa com Oh, ele. glória. Louvado seja Deus. Glória a Deus, O aleluia. que temos dentro da nossa alma? O que estamos recusando que não permite com que Deus opere? Oh, meu Deus. Misericórdia. O que está dentro da nossa alma? O que tanto recusamos? Porque só honramos com os lábios, mas a alma está longe. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. A alma se recusa a ser liberta. Versículo 16. As águas te viram, ó Deus. As águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. As nuvens lançaram água. Os céus deram um som. As tuas flechas correram de uma parte para a outra. A voz do teu trovão estava no céu. Os relâmpagos iluminaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. O teu caminho é no mar, e as tuas veredas nas águas grandes, e os teus passos não são conhecidos. Asaf relembra a passagem pelo mar, e a sua confiança agora se torna tangível no poder de Deus. A travessia do mar representa a liberdade, Glória a Deus, aleluia. o começo de uma nova vida, o começo Glória a Deus. de uma nova Aleluia, história. Jesus. Glória a Glória a Deus. Deus, aleluia. É isso que representava para aquele povo, é isso que representa para mim, para você, quando atravessamos esse mar. É a liberdade, Louvado seja o Deus. começo de uma nova vida, uma nova história. Então marchem, Amém, Jesus. mesmo combate de ti, marchem, Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. mesmo diante das perseguições, marchem, Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. mesmo diante da intolerância deste mundo moderno, marchem. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Marchem, Glória a Deus. porque as ondas do mar não podem apagar a marca do sangue de Jesus na tua vida, nem o fogo da sua existência. Glória a Deus. Aleluia.
13, que Deus é tão grande como o nosso Deus. Aleluia, Jesus. Para terminar, Hebreus 13, 8 diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus é o mesmo em seus propósitos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele é o mesmo com seus alvos. E Ele é imutável. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Nesse Deus não encontramos nem sombra de variação. Romanos 8, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, que significa morte violenta? Mesmo esses obstáculos tão enormes não podem nos separar do amor que emana de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Senhor. Nada! Situação alguma, perda alguma, pode nos separar do amor do Senhor. Todas essas coisas que nós enfrentamos nos levam a uma conclusão. Glória a Deus. Romanos 8, 37. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado. Quem confia em Deus e a Ele se confia, Aleluia. é um super vencedor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Além de ter que confiar, Glória a Deus. ainda nós nos confiamos a Ele. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Coisa linda, Senhor. Romanos continua dizendo: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Morte, vida, anjos, potestades, altura, profundidade, nenhuma dificuldade é tão grande que não possamos passar Glória de a mãos Deus. dadas com Glória a Deus. Deus. Nenhuma. Aleluia. Nenhuma. Glória a Deus. E nesse nosso tempo de super-heróis e super-homens, né? Você pega na internet, é lotada de super-heróis e super-homens que pretendem vencer tudo, através da arrogância, da altivez e do poder. Os caras vencem tudo. Tu tá com uma dor de estômago, senta aí, fecha o olhinho e começa a dizer assim: eu não tenho dor, eu não tenho dor, eu não tenho dor, eu não tenho dor, eu não tenho dor. Você não vai. Sabe o que eu tenho visto nessas pessoas? A vida deles cada dia que passa mais vazia, porque a alma deles rejeita o verdadeiro Deus. E sabe o que nós temos que fazer por eles? Orar. Para terminar, bom, a proposta do Evangelho é o quê? A confiança total no Senhor Jesus. Então esteja pronto para morrer. Amém. 1 Pedro 5,7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas nós acreditamos nisso só quando alguém prega? Só quando estamos dentro de um local como este, que chamamos de igreja e a casa do Senhor? Eu aprendi uma coisa muito séria na minha vida. Que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Verdade. Claro que aqui foi consagrado para que o nome dele fosse glorificado e exaltado. Aleluia. Mas a verdadeira habitação do meu Senhor, do nosso Senhor, é em você, que é o templo vivo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, É aleluia. dentro de mim, dentro. Ele interiorizou. É em mim e em você que ele habita. Aleluia. Então, aonde você estiver, Aleluia, Jesus. ele está. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Aonde você estiver, Deus está ali. Ah, quando eu vou tomar banho, ele vira a cara. Não. Ele está lá.
Glória a Deus. Aleluia. Quando eu estou comendo, agradeça e ofereça para Ele se quiser, apesar que Ele não vai comer, mas seja grato. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Que não seja simplesmente aquela coisa, oh Deus, te agradeço por esse copo d'água. A oração virou tão comum que ou estendem demais ou acreditam de menos. Numa festa eu cheguei a tirar um bolo de aniversário. Olhei para um irmão, para o presbítero, que era o neto dele que estava fazendo. Os crentes vão orar, vamos tirar o bolo quando todo mundo começar a orar e provar que essa gente não vigia? Vamos embora. Fecharam o olho para orar, pegamos um bolo enorme e arrancamos do lugar, levamos, escondemos, voltamos, começamos a orar junto com eles. Quando abriram os olhos, cadê o bolo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Terrível. Terrível. Você quer ser liberto hoje? Será eu por quê? Lançai toda vossa ansiedade nele. Porque dele e por ele, e para ele, são todas as coisas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Isso inclui você. Amém. Que assim seja, Senhor. Todas as coisas. A tua guerra é a guerra dele. Às vezes, as pessoas se perguntam ou não entendem por que Deus não destruiu de vez o diabo. Gente, seria um massacre. Eu vou dizer uma coisa para você, apesar de estar escrito aqui, uma coisa que Deus não faz. Ele é o Senhor da guerra, mas Ele não guerreia, porque vai ser um massacre. Por isso que Ele manda os anjos. Porque se for Ele, é um massacre. O dilúvio aconteceu depois de 150 anos de pregação, fora o antes, porque Ele estava dando uma oportunidade. Não quiseram, porque a alma deles preferia orgia, preferia curtir, festas, dança. O casar ali, irmão, não era porque se casavam normalmente, não. Era sexo feito pelas ruas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai, não como muitos estão fazendo, deixando Ele invocar, mas clamam, chamem, invoquem, enquanto ainda temos tempo. Glória a Deus. Deus abençoe a igreja em Cristo Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glórias a Deus, aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus é bom, né? Aleluia, Jesus. Deus é bom e usa os seus servos para nos Glória a Deus. alertar muitas das vezes, né? Nos deixar alerta, porque é necessário que a gente venha ao culto e o que for pregado a gente pegue para nós. Eu peguei a minha apatia ali. Eu também, glória a Eu Deus. peguei a minha apatia porque é necessário que a gente escute homens e mulheres de Deus e viva o que a palavra está falando. É necessário nos dias de hoje. O pastor Luiz foi usado grandemente hoje. Eu peço a igreja que se põe de pé para a gente. Glória a Deus.